Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Vale Centro-Sé, seu canal do podcast aqui da cidade, que vem trazendo sempre pessoas para a gente bater um bate-papo, trazer também conhecimento. E hoje, nada mais justo também, nesse mês, nessa semana que comemoramos aí o Dia do Psicólogo, a gente trazer aqui uma psicóloga que é da cidade, que está inovando, até mesmo trazendo o primeiro consultório de psicologia aqui para a cidade, né? Então, hoje aqui a gente vai estar recebendo Rayane. Acredito que quando vocês verem agora na imagem, vocês vão saber que ela é psicóloga. Muitas pessoas acredito que não sabem ainda, né? Então, hoje aqui temos essa grata surpresa e a grata questão de estar recebendo ela aqui nos nossos estúdios, certo? Então, assim, Rayane, lhe agradeço por ter aceitado o convite de estar aqui batendo esse papo com a gente e queria que você se apresentasse ao público, para quem não lhe conhece, tá passando a lhe conhecer. Tá, ok. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, estar aqui é uma honra, né? Gosto sempre de falar sobre a minha profissão, aonde quer que eu esteja. Meu nome é Rayane Mirelli, sou psicóloga, sou filha da terra, né? Nascida e criada, como costumo dizer, e já agradeço o convite. Pois é, quando me despertou a lhe convidar a participar aqui do nosso podcast, foi mesmo até mesmo para poder falar dessas doenças do século XXI, né? Que vem acarretando e atingindo várias famílias e várias pessoas, que são os problemas psicológicos. E ficaram muito evidentes até mesmo pós-pandemia, né? Como é que você vê esses casos acontecendo em grande escala? Até um dado interessante para ser falado aqui, Léo, nós somos o país no quarto lugar no ranking, né, entre 71 países do mundo todo, com maiores sinais, casos de transtornos mentais. Nós somos o país mais ansioso do mundo também, e pós-pandemia isso se agravou de uma forma, né, imensurável até. São vários casos de ansiedade, depressão, principalmente em relação a adolescentes e jovens, né? Nós passamos por um período em que ficamos enclausurados na pandemia e antes disso, alguns problemas, algumas questões psicológicas já estavam sendo evidenciadas e a pandemia veio de uma forma para tipo que bater o martelo nesse sentido, para a gente voltar mais um pouquinho o nosso olhar para a saúde mental, né, que é um tema tão importante. Até esses espaços de fala sobre essa temática são importantíssimas nos dias de hoje. Já eram antigamente e hoje principalmente. Então, vendo dessa forma, né, que a gente vê chegando nesse ranking muito acentuado, né, e aqui em Centro-Sé, o que é que você percebe maior, o que é que desponta mais esses tipos de diagnósticos que você vem percebendo? Tirando a parte dos diagnósticos de transtornos do neurodesenvolvimento, né, como autismo, TDAH, nós temos aí a ansiedade. Não tem nada concreto ainda, uma pesquisa de fato em relação aqui ao nosso município, mas no meu consultório, né, um exemplo que eu posso citar, já tenho quase 4 anos atendendo na clínica, e aí eu percebo que a maioria dos casos são referentes à ansiedade, né, a queixa principal. E até aproveito a oportunidade para a gente falar sobre a ansiedade. Ser ansioso é natural, a ansiedade faz parte do ser humano, né? É normal a gente desejar algo, ansiar ter alguma coisa, uma conquista, um objetivo na nossa vida, mas a gente precisa perceber quando é que ela está nos prejudicando, que tira o nosso sono, que mexe com a nossa forma de se alimentar, né? Com a vontade de comer ou de não comer. Então, a gente precisa perceber isso, né? Para não banalizar a ansiedade. Não é que, para a gente chegar ao diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, não é algo fácil, nem algo assim fácil de identificar, para dizer eu sou ansiosa. Todos nós somos, mas existem níveis que precisam ser classificados para chegar à definição de que a pessoa realmente está passando por um transtorno de ansiedade. Rapaz, eu mesmo me considero ansioso. E eu percebo algumas mudanças no meu corpo. Quando eu estou uma semana que está para acontecer alguma coisa, uma coisa que eu estou programando, não está acontecendo ainda, mas tem data marcada que é para sexta. Na segunda eu já começo a não me alimentar bem. Eu tenho um problema, até caspa, eu percebo que eu passo a ter. Então eu digo assim, meu Deus,
eu tenho que procurar também um psicólogo também. Sim, é mais comum do que a gente imagina, né? Eu sou psicóloga, mas eu também tenho as minhas questões e a ansiedade é uma delas, inclusive. Eu falo que, se for ver, realmente, todos nós precisamos de terapia, né? Seja para resolver questões ou seja para a gente manter a nossa vida de uma forma mais leve e equilibrada, aprendendo a lidar com as questões emocionais, né, e psicológicas que a gente vem apresentando. Doutora, como não é um assunto que a gente, comumente a gente conversa em casa, com a família ou em barzinhos, então, assim, o que seria, dava de dica para que a gente comece a observar esses sintomas aqui no amiguinho, no nosso filho, nossos pais, nos nossos familiares? Então, assim, esses sintomas de dica que a gente precisa procurar um profissional que sai da esfera do normal para ir para procurar a ajuda de um profissional mesmo. Sim, é até interessante você tocar nisso, porque se tem profissionais da saúde mental, como você se vai procurar quando o caso já está no extremo, né? São tidos como pessoas loucas, e aí a dica que eu dou sempre é o seguinte: a gente costuma dizer, eu não preciso de um psicólogo porque eu tenho um amigo, eu tenho minha mãe, eu tenho alguém próximo ali para quem eu possa desabafar, falar sobre as minhas questões. Mas existe um limite em que você está falando para aquela pessoa e tem a sensação de que não está resolvendo, de que aquela pessoa não está compreendendo a sua dor, ou então está julgando demais, e aí esse é o momento para procurar um profissional. Quando você percebe que as conversas, né, de rotina com alguém da sua confiança não está resolvendo a sua situação. Claro, a gente tem um costume de desabafar com pessoas próximas, né? Falar sobre a nossa vida, sobre nossas experiências, mas chega a um ponto em que isso não resolve, que a situação que você está ali vivenciando se perdura por muito tempo, né? No caso de pessoas que estão iniciando a ter sinais de transtorno de ansiedade, costuma geralmente, né, é dor de cabeça, é palpitação, né, mãos suadas, geralmente é um suor frio, você se vê numa posição de que não vai conseguir fazer algo, né? Você tem insônia. Então, são esses sinais de alerta em relação à ansiedade. Em relação à depressão, que é outra muito bom. situação, né, que a gente encontra muito, infelizmente. Quando se percebe que aquela pessoa está ficando muito retraída, está ficando muito no seu canto, está convivendo, apresentando uma tristeza profunda em vários aspectos da sua vida, está deixando de ir a lugares que ela costumava ir com frequência, não demonstra mais aquela alegria, né, de viver, a gente tem que acender o sinalzinho de alerta. Principalmente as pessoas assim que tá sempre em alegria, sempre muito bem comunicativo. Quando você começa a ver, então, essa pessoa diferente, procura, encosta, né, para poder ver o que é que é. Não sabe dar um conselho, procura um profissional. Procura um profissional, né? Procura um profissional. Como eu estava conversando antes e tenho o costume de conversar com os amigos, a gente acaba, às vezes, julgando as pessoas, principalmente o pessoal mais jovem, quando a gente fala de bullying, né? Porque na minha época, quando eu falo minha época, é porque eu já tenho 40 anos. Então, quando eu estava na escola, a gente chamava isso de mangá. Então, bullying nem existia essa palavra. Né? Então, assim, o que a gente achava que não podia acontecer? Quando partia para agressão. Eu conseguia brincar com outros, que hoje seria bullying, mas eu brincava com ele brincava comigo. Quando era aquele que não conseguia se defender, eu já não brincava e não permitia que ninguém brincasse. Sim. Então, mas isso foi em outras épocas. Hoje em dia, como é que está a procura, doutora, com esse pessoal que vem sofrendo bastante com bullying? Então, é outra demanda também que a gente, particularmente, né, eu recebo bastante no meu consultório, chegam com a queixa de ansiedade, de depressão, e quando a gente investiga a fundo, se tratam de adolescentes, estudantes que são vítimas do bullying. Né, o bullying, existe um limite, né? Existem as brincadeiras que são naturais, né, qualquer fase da vida. Na adolescência ela se intensifica mais, claro, mas existe um limite. Quando você percebe que brincadeiras repetidas, quando você percebe que existe sempre um agressor e uma vítima, quando você percebe que aquele agressor gosta do público para visualizar o mal que ele está causando àquela pessoa. Então, a gente precisa acender o sinal de alerta realmente, né? O bullying não é uma simples brincadeira. São brincadeiras que machucam, são ofensas, né, que humilham a vítima.
E a gente precisa manter sempre esse sinal de alerta, principalmente, né? Nas escolas, a gente acha até que o bullying só acontece dentro do prédio, das 4 paredes da escola. Mas, na realidade, ele pode acontecer fora dela, ele pode acontecer. Nós temos o cyberbullying, que é o bullying virtual, né? Acontece também com Nova frequência. modalidade, né? A nova modalidade. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E é também importante a gente não julgar, de achar que é fraqueza, né? Antigamente, tinha-se essa ideia de é brincadeira, só estou mangando ali, né? Como você citou, até fazia parte desse movimento. Eu também vivi isso. Mas não é fraqueza da pessoa, não é porque ela é fraca que não aguenta brincadeira, é porque a gente nunca sabe aonde é que a gente vai tocar na vida do outro. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, uma palavra que eu diga a você e você vai sentir, vai te afetar de uma forma, pode não afetar outra pessoa. E não sou eu a pessoa para julgar isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, não diz respeito à fraqueza. E falando também sobre isso, essas pessoas que sofrem bullying, às vezes se indica, vai no decorrer, sofrendo, tentando até o suicídio, outras coisas. Então, eu queria que tocasse também nesse assunto, doutora, que a gente vê assim, às vezes a criança, 12 anos, a gente vê falar, tentou o suicídio, então a gente não sabe o porquê. E às vezes vai ver que só começou com essa brincadeira, que parou no bullying, e a gente acaba tendo esses acidentes assim que comove todo mundo, né? Sim, recentemente, inclusive, tivemos um caso aqui no nosso município, né? Uma infelicidade numa comunidade do interior, uma criança, 12, 14 anos, salvo engano, e começa geralmente, dão sinais, quando se trata de suicídio, que inclusive vamos iniciar agora o Setembro Amarelo, né, de campanha de prevenção ao suicídio. Existem alguns sinais que a gente precisa perceber, né, em que aquela pessoa está pedindo socorro, que aquela pessoa está precisando de ajuda. Geralmente a gente banaliza, a gente diz que é fraqueza, a gente diz que é bobagem, que ela não tem coragem de tirar a sua vida, que está falando aquilo por fraqueza, por mera, né, besteira da vida, mas a gente precisa acender o sinal de alerta sim, porque quando chega ao ponto da pessoa falar que perdeu a vontade de viver, que a vida perdeu o sentido para ela, a gente precisa ofertar um cuidado a mais para essa pessoa. E é interessante quando se trata de transtornos psicológicos de uma forma geral, não só a pessoa que tem, né, que está passando por algum tipo de problema mental, não é só ela que é afetada, existe toda uma rede ali em volta dela que acaba se afetando por conta disso também. E nos casos de suicídio, né, de ideações suicidas, a gente percebe muito isso principalmente. Existe um sofrimento em volta daquilo, uma sensação de tensão extrema, de alerta extremo, que aí acaba afetando as outras pessoas que convivem ali no círculo com aquela pessoa, né, que está pensando em tirar sua própria vida. Então, a gente precisa ter esse cuidado de não julgar. Quando se trata de saúde mental, acredito que a palavrinha-chave é essa, não julgar, não banalizar a dor do outro. Não é a sua dor, então não tem por que você desmerecer e desvalorizar a dor do outro. Então, essa dica também, assim, queria que eu enfatizasse um pouco nessa dica aí para os pais, para os tios, aqueles que estão mais próximos, para que entenda e consiga perceber. E não como o pessoal da minha época, mais velhos até também, sempre a gente tem essa mania de nada, como você está dizendo, né? Isso aí é besteira, é pantinho. Isso aí é só, não, é para chamar atenção. É porque pediu um negócio e eu não dei. Uhum. Então, é por isso que está falando isso. Eu falei isso aí 10 vezes. Não vai fazer, não. Né? Então, assim, isso que eu estou falando, assim, para a gente... É um alerta para todo mundo. Está aí, a gente não consegue mais negar, isso. Certo? Os problemas estão aí. E se a gente negar, eu acredito que seja ainda pior, né? Isso. A gente precisa cuidar, né? Quando não é para chamar atenção, o diálogo é super importante, né? Em qualquer situação, principalmente em relação aos pais que estão percebendo que o seu filho possa estar passando por algum tipo de adoecimento, né, psicológico. O diálogo também ajuda nesse processo. Então, passar mais tempo com o seu filho ou a sua filha, perceber, conhecer o jeito dele, observar as mudanças de comportamento, observar os sinais que ele possa estar dando de que algo não está indo bem, né? Costumo dizer também que quando se trata de crianças e adolescentes,
eles são basicamente reflexos do que vem em casa. Então, se eles estão ali presenciando um ambiente de conflitos, um ambiente em que o diálogo não existe, vai ser a referência que eles vão ter para a vida deles. Então, não tem por que só culpá-los para dizer, a culpa é dele porque ele é fraco, porque ele não aceita o não. E os pais, e os responsáveis que estão na casa dessa criança, desse adolescente, como é que eles estão se comportando? Será que eles estão dando a atenção merecida que essa criança, esse adolescente precise? Então, a gente também precisa ter esse olhar, né? Até porque hoje nós levamos uma vida extremamente corrida, né? Acho que quase todo mundo passa por isso. E qual é o tempo que a gente tem para dedicar à nossa família, né? Para observar os nossos filhos, para observar o meu companheiro, o meu pai, a minha mãe, o meu filho. A gente precisa também ter esse cuidado. Todos nós fazemos parte dessa rede de apoio. Claro que cada quem com a sua responsabilidade, né? Que aí a gente já entra no quesito de autorresponsabilidade. Né? Não vou culpar o outro pelo que está acontecendo comigo. Às vezes, a desordem que eu me queixo aqui é responsabilidade minha, mas a gente precisa ter esse olhar de cuidado com o outro também. Inclusive, vou dar um abraço aqui também para meu filho. E esses dias ele me mandou um meme bastante interessante. Ele botou assim: já sou adulto, mas tem problemas que eu tenho que ligar para meu pai, porque é problemas porque só adultos prêmios é que vai resolver. Eu digo, sacana, tá vendo aí? Adulto prêmio é ótimo. Problema prêmio, adulto prêmio. Papai vem resolver. Venha cá, dá seu jeito. Pois é, assim, como a gente também vai vendo, é uma coisa que eu acho bastante interessante, na saúde. Antigamente, a gente tinha o quê? Os hospícios. Aí internava, a gente chamava, é doido, interna. Depois eu me lembro que, assim, em Juazeiro principalmente, tinha a PAI. Quando a gente via alguém com algum sintoma diferente, que o menino muito perturbado, não, isso aí é doido, tem que levar para a PAI. Depois, com as políticas públicas, vieram o CAPS, né? Sim. E aí eu vejo até hoje um certo preconceito. Quando a gente fala assim, fulano faz tratamento no CAPS. Olha aí, vem todo um preconceito. Só que o CAPS atende 1001 coisa, desde o alcoolismo, a droga, né, a problema psicológico, psiquiátrico, tudo que é, né, de demandas, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco também desse certo preconceito em relação ao próprio CAPS, né? A reforma psiquiátrica, ela trouxe isso, né? Ela trouxe esse lema de que trancar não é cuidar. O que acontecia antes? As pessoas eram diagnosticadas geralmente com retardo mental, e aí elas eram medicadas severamente, né, tratadas de forma as mais brutais possíveis, né, desumanas possíveis. E aí a reforma psiquiátrica trouxe esse olhar de que essas pessoas também deveriam ter direito à voz, a um cuidado mais humano. E os CAPs, né, são as políticas públicas que concretizam isso. Infelizmente, esse tabu ainda existe muito, né, onde eu tenho a oportunidade de falar sobre essa questão, eu falo porque geralmente a minha profissão é tida como a profissão para cuidar de loucos, de doidos. Inclusive, são termos que não são nem usados mais hoje. A gente sempre trata como pessoas, né, com transtornos mentais, devido a esse preconceito que existe quando eu digo que alguém é doido, né? Eu faço esse sinal aqui, e então isso já traz uma bagagem preconceituosa gigantesca. Pessoas que estão passando por questões, né, psicológicas, quando elas procuram ajuda, elas estão ali em busca de uma melhoria de qualidade de vida para elas. O CAP geralmente atende transtornos severos e persistentes, né? Atende casos de questões de álcool, de uso de substâncias psicoativas, mas isso não quer dizer que nós estamos lidando com loucos. Como é que os loucos eram considerados antes? Pessoas que não tinham voz, que não tinham vez, que iam ser sempre marginalizados na sociedade. E aí, o que é que a gente faz hoje? Tenta incluir essas pessoas dentro da sociedade, porque com o tratamento adequado, eles podem sim viver tranquilamente no meio social, né? A gente é que precisa adaptar, ajustar o meio social para a convivência com essas pessoas. E aí também vem aquela questão de que a procura por profissionais de saúde mental
Geralmente, a gente só vai atrás quando está num caso extremo da situação. A gente nunca procura com uma forma de prevenir. Se bem que é de uma forma geral, quando se trata de saúde, né? A gente só procura quando está no extremo. E aí já vai numa situação de um diagnóstico já avançado, de uma situação avançada. Se a gente tivesse o cuidado de procurar quando já percebe que algo não está indo bem, né, emocionalmente, psicologicamente falando, acredito que até esses dados que nós temos, né, no nosso país e no mundo de uma forma geral em relação à saúde mental, estaria numa situação mais branda do que a gente encontra hoje. Mas a dificuldade é o preconceito. Eu acredito que até mesmo o preconceito da própria pessoa. Eu digo, oxe, não, eu sou fraco, oxe, não, estou precisando não, oxe, que nada. Vou ali, faço uma viagenzinha, tomo uma cachaça com os amigos, que nada. Segunda-feira a vida volta normal, acabou esse negócio e tal. Mas quando você vai ver, você está num ciclo que está preso naquilo ali, você não consegue nem enxergar mais que tudo isso que está passando, né? Isso. Eu estou achando que eu vou começar a fazer também logo essas terapias. Ai. Inclusive, tem uma frase que é muito utilizada, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Acho ótima essa frase, porque nem tudo que é terapêutico, né, não vai ter os efeitos de uma terapia. Terapia trata-se de um acompanhamento ali sistematizado, né? Feito semanalmente, principalmente em relação ao psicólogo, eu estou falando, porque com psiquiatra já é diferente. Mas existe sim esse preconceito, né? Tanto da nossa parte, da gente admitir que nós estamos passando por algum adoecimento, né? Eu até brinco às vezes com o meu marido, eu digo, olha, todo mundo precisa fazer terapia, cadê a sua hora de buscar a sua? Eu já tenho uma em casa, eu digo, eu não sou sua terapeuta, eu sou sua esposa. Por mais que eu converse, oriente, fale, né, sobre diversos assuntos, mas a gente precisa ter esse cuidado. A terapia nada mais é do que uma técnica, né, com intervenções específicas para te ajudar a ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável, né? Se a gente for parar para pensar, quando se trata de saúde física, é fácil a gente procurar ajuda. Fácil no sentido porque você está visualizando aonde está a sua dor, onde está o seu ferimento. Aí você procura, porque é algo que você está vendo. Mas quando se trata de saúde mental, é uma dor invisível. E por ser uma dor invisível, você julga isso e as pessoas também julgam isso porque elas não estão vendo. Se eu disser aqui, Léo, estou com um corte aqui na minha mão, precisei procurar o hospital, está sangrando, você está vendo? Você vai acreditar em mim. Isso. Né? Agora, se eu digo, Léo, eu estou passando por uma questão tão pesada em casa, eu não sei mais o que é que eu faço, eu não estou aguentando a minha rotina, estou muito estressada. Não, mas deixa besteira. Tá. Justamente. Vá no shopping, vá não sei o quê. Isso. Vá procurar ser feliz na vida, né? A gente vai procurar Deus, que é outro tabu também que se tem, né? É falta de Deus. Não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver. Não é falta de fé, não. Não é falta de fé, não. É verdade. Até mesmo assim, um pouco dentro desse assunto, eu vejo hoje muitos casais fazendo a terapia em casal, né? Isso. O casal participa mesmo dessa coisa, fazem juntos, né? Uhum. E muitos relatos, assim, para mim, quando bato papo, rapaz, é bom demais, Léo. Procuro também, muito bom, melhorou demais a vida da gente. Também empresários também relatam também que fazem até para tomar decisões na própria empresa. Sim, né? Sim. A psicologia ela tem essa vantagem, digamos assim, de ser bem vasta, né? O seu campo de atuação ele é gigantesco. A gente pode atuar em hospitais, nós podemos atuar em clínicas particulares, nós temos a psicologia esportiva, nós temos a psicologia social, que inclusive eu iniciei aqui no município, trabalhando na assistência social, onde ainda estou, e exercendo a psicologia social dentro desse ambiente, né? Nós temos a psicologia do trabalho organizacional, então é um campo vasto. Nós temos a terapia de casal, terapia individual, terapia de grupos familiares. Com a pandemia, nós também estamos com a terapia no modo virtual, online, né? O que pode facilitar esse processo de dizer, eu quero tal profissional de tal lugar, como é que eu vou fazer? Estou sem tempo, não posso ir, isso, pode se deslocar, mas pode ficar no celular, pode fazer. Isso, não tem desculpa para quem, né, quer buscar essa ajuda. E nós não temos só essa quem vantagem. quer, quem precisa também. Na verdade, a gente tem que parar com esse negócio de quem quer procurar, né? Isso. Na verdade, a gente tem que dizer quem está precisando. Se a gente for olhar direitinho, todos nós precisamos um pouquinho de estar lá.
Todos Não nós. vamos esperar um sintoma maior aparecer. É isso que Uhum. a gente está trazendo aqui, né? Para poder, assim, o pessoal entender um pouco, tirar isso, fulano é doido, porque está procurando um psicólogo. Não tem nada a ver com isso. A gente está passando, às vezes, por algum processo e a gente precisa de um profissional que entende ali, que às vezes vai dar o start para a gente sair desse buraco. Isso, o nosso papel é justamente esse. Eu costumo dizer que nós, psicólogos, nós transformamos vidas, né? Claro que existe a questão da responsabilidade do paciente, né? Da pessoa que está envolvida naquele processo. Mas a transformação, quando ela acontece, ela é incrível. É como se você tivesse aqui com tapado, né? A sua visão tampada de alguma forma. E aí, fazendo a terapia, você consegue enxergar algumas coisas que, se fosse na sua rotina ali do dia a dia, conversando com pessoas do seu dia a dia, você não enxergaria. É um novo olhar que você vai ter sobre si mesmo. E pessoas terapeutizadas é o meu lema, elas vivem melhor e a gente também pode proporcionar, né, conviver num ambiente, num mundo melhor, porque nada mais infeliz do que você conviver com alguém que esteja passando por algum tipo de adoecimento e que não quer procurar uma oportunidade de melhorar aquilo. Eu digo infeliz assim no sentido porque tem muitas que não aceitam, né? Tem a questão da aceitação. Mas pessoas adoecidas mentalmente, com certeza nós teremos um mundo desgastante, um mundo estressante, né, de conflitos, de relações conflituosas, de relações desgastadas, porque são pessoas mal resolvidas consigo mesmo. Então, elas não vão poder transmitir equilíbrio, tranquilidade nas suas relações, nos ambientes em que ela frequenta, se tem algo que está mal resolvido aqui dentro. Então, a gente não consegue transparecer isso de uma forma adequada se não tiver nada resolvido aqui. Então, nós precisamos nos terapeutizar de alguma forma. Inclusive, em relação, voltando ao assunto assim, quando a pessoa está doente, o visível do ferimento, eu vejo pessoas, às vezes, assim, que convivem no meu convívio, tá sentindo uma dor. Beleza, vai fazer um exame e tal. O resultado vai sair daqui a uma semana. Eu percebo o mal-estar da pessoa, que começa a não se alimentar, a pressão altera, glicose. Rapaz, é de uma forma que aí, quando eu percebo, Barão, eu não tenho condições de ajudar. Será que isso gera doença? Não. Primeiro, nem saiu o resultado. Estou vendo que você está passando uma pressão psicológica grande. Procura um psicólogo para poder lhe acompanhar. Isso. Então, assim, quando eu vejo, eu não sou profissional de nada, mas aí eu já corro, para dar a dica certa. Doutora, chama a doutora, chama a doutora. Muito bem. Nós temos alguns casos, né? Acho que na sua grande maioria, porque hoje, infelizmente, quando alguém procura a ajuda de um profissional, é quando está percebendo que não tem mais jeito, já procurou de tudo, e aí é como se o psicólogo fosse a última cartada do negócio, né? Mas nós temos pessoas com ansiedade, eu tive pacientes, inclusive, com ansiedade, que começou com uma dor de cabeça e aí evoluiu para uma enxaqueca, procurou neurologista, fez baterias de exames e não constava nada que pudesse justificar aquela situação. E, no fim das contas, era algo psicológico, algo emocional, né? Nós temos também casos de pessoas com taxas elevadas, né? Triglicerídeos, glicose, colesterol, que tem uma alimentação que não justifica, tem uma rotina saudável de exercício, de prática de exercícios físicos que não justifique, e quando você vai ver, pode ser uma questão psicológica também, né? Pessoas que apresentam sintomas de problemas renais, calafrios, febres, dor de cabeça, né? E no final das contas era uma questão emocional ali mal resolvida. Então a gente precisa estar alerta, né? Eu digo isso porque essas pessoas procuraram, né, profissionais da especialidade para a qual elas estavam desconfiando, e os profissionais disseram: não tem nada a ver com isso aqui. Seus exames estão aqui, está tudo ok, Isso. Não tem o que inventar. Não, essa pessoa está inventando, não pode, porque os exames estão aqui, minha filha, está tudo ok. Isso. Tal, né? Então, assim, parte até mesmo do outro profissional, às vezes também nesse negócio, não, está procurando um atestado, não quer trabalhar e tal. E a gente volta para o assunto sempre do preconceito. Isso. Não, está inventando, é história, né? É bastante né, discutível, assim, é muito sensível. É Sim. muito sensível, assim, a gente fica muito nessa linha do que é invenção e que é realmente o problema. Uhum. Então, tocando nisso, doutora, a gente vendo, assim, esse aumento
né, desses diagnósticos, tanto dos problemas psíquicos, como também, quero falar também aqui um pouquinho do autismo. Sim. Né? Porque a gente, hoje, assim, era uma palavra que a gente ouvia falar vagamente. Uhum. Mais ou menos, aí eu acho que até 2010 eu nem ouvi essa palavra. Lá para cá, agora, do filho de todo mundo é autista. É autista. Não tem um exame, né? Eu queria ver como é que é, até mesmo por conta, o que é que está acontecendo para que esses diagnósticos tenham aumentado. Uhum. É o problema que está acontecendo mais ou são os profissionais que estão se especializando e estão identificando esses problemas? O que está acontecendo é que as pesquisas estão se avançando em relação a esse assunto, e aí, claro, conforme vai se descobrindo, vai se identificando mais sobre essa temática, os casos vão, né, bombar. Eles já existiam, né? Os autistas antes eram aqueles considerados retardados mentais. Até geralmente que a gente via um laudo com RM, retardo mental. E esses casos já existiam, eram pessoas que eram trancadas em suas casas, que eram tidas como loucas, né? Pessoas que eram impedidas de ter um convívio social, e o tratamento era basicamente ficar dopado, né? Controla essa Não, esse pessoa. menino é o cãozinho, esse menino não para quieto. Não tem condições desse menino. Não traga esse menino aqui em casa, não. É muito agressivo, né? Dá o remédio para ficar dormindo, não leva para a escola, não vai sair de casa. Então, eram pessoas nesse nível, né? Não é que os casos aumentam. Existe um aumento de casos, sim, mas existe o que está acontecendo mais é a identificação, né? A especialização de profissionais nessa área, o que permite que as famílias identifiquem isso mais cedo. Até porque a intervenção precoce ela é fundamental quando se trata do autismo, quando se trata dos transtornos do neurodesenvolvimento, que hoje a gente costuma chamar dos neurodivergentes, né? Está sendo uma onda, né, que a gente não tem como deixar de falar disso quando se trata de saúde mental também. Até no sentido dos pais atípicos, das mães atípicas. Eu sou mãe atípica, eu conheço a realidade de quem precisa passar por procura de especialistas, por procura de terapias, né, adequadas para o seu filho, tudo com o objetivo de proporcionar o melhor tratamento para que essas pessoas possam conviver, né, de uma forma adequada no mundo. E, inclusive, aqui na nossa cidade, hoje eu fiquei sabendo que não vai ser possível mais soltar fogos, né, principalmente nesse período eleitoral. Por quê? Por conta, né, das crianças, dos adolescentes autistas. Então, são os fogos que podem iluminar, mas não pode ter barulho. Isso, que nós temos crianças com esse diagnóstico que têm hipersensibilidade auditiva. Escutam ondas sonoras que nós que se julgamos normais, não escutamos. Isso. E é uma ofensa muito, muito, muito grande. Demais, eles ficam hiper transtornados, né? É um sofrimento para eles, para quem convive com eles. E a gente precisa ter esse olhar. E aí até encontrei quem dissesse, né, que a gente não precisa se adaptar aos artistas, eles que chegaram depois, eles que se adaptem ao mundo como ele já está posto. Eu já escutei isso. E o que é uma infelicidade, né, um comentário desse, e a gente precisa quebrar esses tabus, porque uma família que convive com uma criança que tem esse diagnóstico ou que está começando a identificar, né, esse diagnóstico, precisa de apoio, precisa de acolhimento e não de julgamento. E a gente precisa ficar bem atento, né, aos sinais de alerta para essa situação, para que a gente consiga intervir logo de imediato, né? Não é uma intervenção curta, ela pode levar bastante tempo, né? A maioria dos tratamentos, eles são por tempo indeterminado, porque são pessoas que precisam constantemente de estímulos, de intervenções necessárias para que o desenvolvimento dele possa ser adequado. Quando eu digo adequado, não é para normalizar, né? Não é para deixá-los iguais aos outros que não têm nenhum diagnóstico, é para que eles consigam viver bem dentro da sociedade. Porque quando a gente está falando assim, se o próprio diagnóstico, ele não é rápido, não existe um exame, não que vai chegar aqui um exame de sangue, vai diagnosticar. Não, o próprio diagnóstico já é demorado, imagina o tratamento. Né? Então, assim, é o máximo possível de inclusão. Uhum. Eu tenho convivo também, como sempre, toda vez que toco nesse assunto aqui, eu tenho um filho, amigos que têm filhos
com espectro autista. E tratamento, eu digo, tem que se partir tanto para a criança como para os pais, porque não é fácil. Não é fácil, não é... Muitos vão desistir no meio do caminho. Ah, não, tranca mesmo aí, larga tal, mas às vezes até mesmo por falta de um acompanhamento para esses pais, e até mesmo a questão financeira, porque não é barato. Nós estamos vendo aí a sacanagem dos planos de saúde, sacaneando, não querendo mais fazer um novo plano para eles, tentando excluir, não dando a questão dos tratamentos com fonoaudiólogo, com psicólogos. Sim. É uma puta sacanagem que os planos de saúde vêm fazendo com essa galera. Vem barrando os direitos de todas as formas, né, para os beneficiários. Eu fico vendo que muita gente entrando na justiça para conseguir essas terapias não está sendo fácil, é uma puta sacanagem mesmo. Eu me desculpo o palavreado, mas chega ao ponto de ser irritante, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Pelo SUS a gente sabe que já não é fácil, mas quem tem aquela condição de pelo menos pagar essa questão de um plano de saúde para pelo menos aliviar, né, porque esse custo é alto, vem a sacanagem desses planos de saúde e ainda vem fazer isso, né? Justamente. São várias mudanças sem necessidade alguma, né? O que afeta ainda mais o desgaste que essas famílias vivenciam, né? Existe uma carência de profissionais especializados e quando existem esses profissionais, se tratam de casos atendidos que não recebem alta. E aí, por isso, não se acha vaga também para isso. O SUS não está tendo condições de abraçar todo mundo ainda, porque eu acredito que pode, né? A gente precisa pensar que pode melhorar. Né? Na verdade, não é só o psicólogo, não só é o fono. Então, assim, são vários especialistas, né? Isso. Então, assim, não é uma coisa também tão barata. Não, né? não é barato. É um investimento muito alto para que se faça, mas a gente tem que tem que dar um jeito. Isso, a gente precisa pensar que vai melhorar e buscar estratégias para isso. Né? A gente precisa. E então, também, até mesmo esses pais também precisam de atendimento mesmo também. Isso. Os pais atípicos, eles passam por uma diversidade de imposições, de julgamentos, de obrigações, né? Você está ali com um filho atípico, né, com desenvolvimento atípico, e você precisa ofertar um tratamento a ele. Então, tem as cobranças, né? Pai e mãe, por si só, sem ter um filho, né, com desenvolvimento atípico, já tem aquela cobrança, aquela sensação de culpa, aquela sensação de dever, que eu preciso, né? Eu tenho a obrigação de fazer isso pelo meu filho. Agora, eu pegue isso e multiplique, né? 1000 vezes a mais do que você possa imaginar para a realidade de famílias atípicas. É todo um desgaste e aí a gente entra naquele lema de que a gente precisa cuidar de quem cuida também. Eu não atendo o público autista ainda, mas atendo pais e mães atípicas justamente para ofertar esse cuidado, né, a essas pessoas, porque nós precisamos estar bem para poder cuidar dos nossos filhos, né? Cuidar das pessoas próximas ali que requerem a nossa atenção de uma forma mais acentuada, digamos assim. Então, é um desgaste, a gente precisa ter esse cuidado de não julgar, não cobrar, né, e não culpar, né? Tem a responsabilidade, né? Tem muitos pais também que não aceitam. A aceitação também ela é primordial nesse momento. É um primeiro passo. Né? É um primeiro passo e o fundamental. Então, começou a identificar que a sua criança ali está apresentando sinais, né? Tá com a fala atrasada, né? Chegou 2, 3 anos, não saiu nenhum balbucio, nenhuma fala. Dá água de chocalho. Dá água de chocalho, bota o pinto papiar, que eu já ouvi, bota o pinto papiar na boca dessa criança. Não se trata disso, né? Porque existe algo ali que precisa ter cuidado. Percebeu que a criança fica agitada com barulhos, né? Seja de fogo, seja qualquer barulho que seja. Já liga o sinalzinho de alerta. E é importante também dizer que não é um sinal isolado que é apresentado. São vários... O toque, né? O abraço, o olhar... Resistência ao toque, contato visual, interação social, né? Hipersensibilidade auditiva. Então, são várias questões. E tem muitos casos que são sinais que passam desapercebidos.
né, que é uma situação aqui e outra ali, mas a gente também precisa analisar a frequência disso. Então, pais, cuidadores, né, avós, avós que ficam com essas crianças em casa, a qualquer sinal ou sinais de alerta, né, não custa nada procurar um profissional para ver a situação, né? Eu até ouvi um relato de uma mãe que ela disse, eu vou procurar, porque se eu sair de lá e disser que não é nada, eu vou sair tranquila. Se eu sair de lá e disser que é alguma coisa, eu já vou intervir de alguma forma. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Aceitar. Aceitar é o primeiro passo. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Falando nisso, aqui em Centro Sé, existe algum grupo de acolhimento a esses pais, e até mesmo para essas crianças, para lutar por algo? Existe algum grupo aqui, como eu acho que em Petrolina, Juazeiro, tem a Amavassi? Isso. Aqui em Centro Sé tem algo desse tipo? Tem. Nós temos o GAPACé, que é um grupo de apoio, né, aos pais atípicos de Centro Sé. Eu faço parte desse grupo, inclusive, nós estamos hoje com 135 membros, é um grupo de WhatsApp. E aí, nesse grupo, o objetivo é propor esse acolhimento, né, orientações necessárias, porque geralmente são famílias que estão ali perdidas, não sabem qual rumo seguir, o que fazer. Estou com a criança assim, qual o primeiro passo eu devo dar? Já vou procurar logo as terapias ou eu preciso de um laudo, né? Famílias em situação de vulnerabilidade social, que a gente tem bastante aqui no nosso município. Nós temos a orientação de solicitação do BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Para poder dar esse suporte financeiro, porque é muito exigido para quem faz esse tratamento. Tanto financeiramente como tempo. Isso. E aí é um grupo que funciona nesse sentido. Nós estamos finalizando, né, a concretização da associação, que aí vai ser a Associação dos Pais Atípicos de Centro Sé. Mas é um grupo que já vem se movimentando nesse sentido, de orientar, né, fornecer um apoio para essas famílias. Nós, esse ano, podemos efetivar, né, de fato, a primeira caminhada do autismo em Centro Sé, que foi no dia 2 de abril, e aí foi um pontapé inicial para que a gente pudesse ter esse reconhecimento, né, diante dessa temática que está crescendo cada vez mais. Pois eu vou querer trazer sempre tem um cabeça nesse grupo aí, e eu gostaria de saber quem é, e convidar aqui também, que é um tema que eu sempre gosto de estar debatendo, e sempre conversando e tendo conhecimento a mais. Conhecimento nunca é demais. Sim. E eu quero trazer também da voz também, para falar um pouco mais sobre esse grupo, né? Eu tenho interesse demais em trazer aqui, dar visibilidade a essas mães, esses pais e essas crianças também, que sempre, né, merecem uma atenção especial, né? Sim. Doutora, você quer acrescentar alguma coisa, deixar mais alguma dica para o pessoal E também quero dizer onde é que a senhora também atende, né? Que também quem está gostando aqui do papo aqui vai perguntar, ei, Léo, onde é que ela atende? Eu quero começar também minhas terapias, que eu também vou lá, viu? Sim. Eu atendo aqui no município, né? Tive o prazer, né, e a honra de poder, né, ter o meu primeiro consultório de psicologia aqui, inclusive o primeiro consultório de psicologia aqui no município. De início eu fiquei com alguns entraves, porque por se tratar de uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo de certa forma, e aí eu não sei, eu né? vou nada dessa doutora, ela vai falar para os outros, vai saber de minha vida. E também eu não sei se é do conhecimento de todos, mas psicólogos não podem atender pessoas com quem ele tenha uma relação de intimidade, né? Então, pais, mães, irmãos, amigos próximos, pessoas que eu conheça algo da realidade daquela pessoa, não posso atender. E isso foi um certo entrave, e principalmente o preconceito, né? Inclusive, estava até pensando em construir num cantinho que fosse rua residencial. E aí eu disse, se eu botar aqui, quando o povo entrar, já vai ser julgado. Não vão querer vir por conta disso, porque a vizinhança vai ficar falando algo. Infelizmente, eu tive que pensar também nisso, né? Preservar essa imagem também. Preservar, né? Até para que as pessoas se sintam à vontade de ir buscar. Mas atendo ali do lado da clínica do Dr. Cláudio, né? Consultório de psicologia de Rayane Mirelli, tá lá a plaquinha para quem, né, precisar e quer buscar essa ajuda. Atrás de Zé de São Pedro, ao lado do Baita Rangos. Ao lado do Baita Rangos, justamente. Foi inaugurado lá esse ano. E é uma palavra que eu possa deixar, né, para quem estiver nos ouvindo, é a importância de você ter esse autocuidado. Quando a gente fala em
ter esse olhar para a nossa saúde mental, nós estamos falando de um autocuidado, né? Da mesma forma que você se preocupa com o seu corpo, com a sua parte física, é necessário que a gente também se preocupe com a nossa saúde mental. Porque as consequências, né, da falta de cuidado com a nossa saúde mental, elas são tão graves quanto a falta de cuidados da nossa saúde física. Então, se por acaso você deixa de comer por muito tempo e você vem a viver uma situação de desnutrição, né? Você se alimenta muito mal, aí você pode ter os seus exames lá com as taxas elevadas, né? Quem come muita gordura, por exemplo, pode correr o risco de infarto. Essas coisas, essas consequências da saúde física, nós também temos, né, consequências em relação à saúde mental. Uma pessoa ansiosa, ela pode dormir, ela pode ter insônia, né? Uma pessoa com depressão, ela pode deixar de se alimentar. Então, as consequências, elas são parecidas e podem até ser mais graves do que a gente imagina. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, quebrar esse tabu e esse preconceito, né? E aceitar quando a gente estiver vivenciando alguma questão que a gente não dá conta. Porque quando se trata de questões psicológicas, é basicamente isso. É aquilo que eu não dou conta de resolver sozinha, que eu não dou conta de resolver ao desabafar com um amigo ou um familiar, e aí eu preciso de ajuda nesse sentido, né? Não é deixar as coisas se agravarem. Quem procura psicólogo não é porque está doido, não está pregando assim na testa o sinal de loucura. É uma pessoa que está buscando mais qualidade de vida. E isso é fundamental. Em qualquer ambiente, qualquer espaço da sua vida, você vai ser uma pessoa mais bem resolvida no seu trabalho, na relação com seus amigos, na relação com seus familiares. Então, uma pessoa terapeutizada, não estou vendendo meu negócio, é porque pessoas que vivem, né, de forma mais equilibrada... Você vê realmente a transformação. A então... transformação acontece e a gente precisa, de uma vez por todas, quebrar esse tabu, esse preconceito em relação à saúde mental. Pois é. Pois, doutora, eu lhe agradeço demais por ter recebido você aqui. Espero, até esse mês agora, lhe chamar aqui novamente aqui para a gente bater um papo, que setembro é um mês amarelo. De prevenção ao suicídio. Então, assim, a gente bater um papo também sobre isso, para a gente ver também, retornar aqui, a gente focar um pouco mais sobre isso, a gente alertar, né? E a gente, quanto mais a gente conversar, é melhor. Uhum. Então, assim, eu vou estar aqui me comprometendo sempre, abrir as portas para que essas questões de saúde pública, né? Porque ajuda. O máximo que a gente puder ajudar, trocando ideias e conversando, se a gente conseguir atingir uma pessoa, já valeu a pena, certo? Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente até aqui nesse momento. Vou pedir a vocês que comentem, certo? Pode colocar perguntas aí que Rayane vai estar vendo e vai estar respondendo também a vocês também, certo? Para tirar algumas aquelas pequenas dúvidas, certo? Não se preocupem, podem comentar. E pedir também aí que vocês sigam o nosso canal, né? Se inscrevam, que é o que vocês podem fazer também para me ajudar, certo? Então, estou aqui, ó, mais uma vez, a doutora está aqui, se disponibilizou esse tempo que não foi fácil, até mesmo pelo meu tempo e o dela, que a gente também não conseguiu. Era para ter acontecido antes, mas é tudo no tempo de Deus, né? Eu sei. E a gente vai tentando aqui. Doutora, quiser mandar aqui, pode olhar nessa câmera aqui e pode ficar à vontade para mandar seu recado. Pronto, então quero agradecer a Léo, né, pela oportunidade, pela iniciativa de tocar num assunto essencial nos dias de hoje. Já era antes e agora se faz mais importante do que nunca, né? Esses espaços, eles são fundamentais para orientações, informações relacionadas à saúde mental, aos psicólogos. Então, eu só queria agradecer pela oportunidade, me coloco à disposição para as respostas dos seguidores do canal, qualquer dúvida, né? Tem também o meu Instagram, @RayaneMirelliPC, caso queiram, trago conteúdos relacionados a essa temática segue também. Segue a doutora lá, segue a doutora lá. E é agradecer, né? O lema da vida, para mim, particularmente, é agradecer, né? Por tudo dar graças, então... A oportunidade aqui é única e ainda bem que nós temos você, Léo, para poder proporcionar esses momentos. Pois, muito obrigado, pessoal. Só agradecer mesmo. E vamos chamar ela de volta aqui para a gente tocar em mais assuntos. Vamos, né? Porque assim, hoje só uma primeira, assim, que a gente vai conversando, vai vendo alguns pontos e de acordo com o que vocês foram tendo mais questionamentos, a partir disso a gente combina com a doutora, rouba ela mais um dia e traz ela aqui. Se fosse trazer tantos assuntos, seria horas e horas e horas, porque é muito vasto. Eu vou começar a fazer as terapias mesmo. E começar de hoje. Oi, pessoal, obrigadão, segue a gente aí. Valeu, obrigado mesmo. Tchau, tchau.
É brincadeirinha, doido.